boa noite. Nós estávamos só esperando pela Thaís e pelo Cleiton, tá? Então, como eu havia comentado com vocês na semana passada, eu só me lembro que eu tinha dado umas tarefas para vocês fazerem, mas me disseram que vocês não estão conseguindo acessar. Então, assim, eu estava conversando com a Julie, se não me engano, e a Grazi, agora há pouco, disse que não estão conseguindo acessar na sala virtual. O que vocês precisam fazer? Vão lá e copiem o link, não tentem abrir na sala virtual, porque às vezes dá problema mesmo. Vocês copiam o link e colocam ele na barra de busca do Google, ele vai abrir, tá? Dão um enter ali que ele vai abrir. Eu já fiz esse teste e eu tinha esquecido de avisar vocês que às vezes ele pode não abrir. Então, vão na área de busca ali, copiem o link e levem ali na busca, vocês vão abrir, tá? Que eu tinha disponibilizado para vocês um acompanhamento de custos, de todos os tipos de custos, como é que eles eram feitos, né? Custo por absorção, vários custos ali, e a forma como vocês deveriam fazer. E hoje, então, em função disso, também daí a gente vai passar, porque a nossa palestrante também tem compromisso depois, aí a gente não vai gastar tempo com isso, vamos deixar ela, tá? Então, como eu havia falado para vocês, a Evelise é uma especialista na área de custos. A Kátia chegou, bem-vinda, Kátia! Ela é uma especialista na área de custos, e eu vou deixar, para não evitar que eu deixe alguma coisa de fora, eu vou deixar para a Evelise se apresentar para vocês, e aí depois ela vai fazer a apresentação dela, e eu gostaria que vocês, no final, ou também, se ela me permitir, né, Evelise? Sim. Vocês podem perguntar enquanto ela estiver apresentando, que ela tem bastante informações. Larissa, bem-vinda, Larissa. Tá? Então, eu vou deixar para a Evelise fazer a sua apresentação, para ela se apresentar, que eu não trouxe o currículo dela aqui. Então, ela mesma faz sua rápida apresentação, depois ela vai para nos apresentar o que ela tem de custos, ou qual é o caso que ela tem, como é que ela faz, enfim, vou deixar ela à vontade. E se vocês acharem por bem perguntar no decorrer da apresentação, tudo bem, senão as perguntas vocês podem fazer no final, certo? Então, Evelise está contigo, bem-vinda, Evelise, muito obrigado de antemão por sair do teu trabalho antes para poder nos abrilhantar com a sua fala, com seu conhecimento, que eu sei que é bastante. Bem-vinda, Evelise. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Todos estão me vendo, eu não estou muito acostumada com esse Meet, então eu preciso de ajuda. Então, daqui a pouco eu faço alguma coisa, eu sumo, vocês me digam, não está aparecendo, tá? Eu preciso de ajuda. Muito obrigada pelo convite. Confesso para vocês que gostaria de estar vendo a carinha de cada um de vocês, sabe, esse feedback ainda, o professor ainda está acostumado a olhar e ver a reação, mas, né, temos que nos adequar ao momento, né. Eu ainda estou no meu trabalho, eu não fui para casa, eu estou numa sala aqui isolada, eu ainda estou no meu trabalho, né, nós fechamos às 7h, então daqui a pouco a clínica que eu trabalho fecha, então eu estou aqui ainda, não fui para casa. Então, atualmente, eu trabalho numa prestadora de serviço da área da saúde, aqui em Vacaria mesmo, e também eu presto serviço de análise de custos numa fazenda, coisa que eu adoro muito. Eu sempre falo assim que se pudesse, se me rendesse, se eu conseguisse me sustentar, eu deixava a área da saúde e ia para o agronegócio, que é algo que me fascina muito. E custos, né, como um bom contador, como um bom analista de custos, é a parte que eu mais adoro. Então, a minha formação, eu sou administradora e contadora, tenho 2 especializações, uma em gestão e planejamento estratégico e outra em auditoria, consultoria e gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu já trabalho nessa fazenda já tem uns 4, 5 anos. Como que surgiu? Então, surgiu a necessidade de fazer um TCC, eu acho que vocês sabem o que é isso, né? Então, surgiu tentando encontrar uma área para fazer um trabalho.
sempre gostei de custos. Eu acho que custos é uma coisa assim que você vai desmembrando e vai encontrando, e na verdade ele demonstra a vida da empresa, né? Os números demonstram a vida de uma empresa. Então, eu comecei fazendo o meu trabalho de conclusão do meu curso de contabilidade, até depois eu vou passar para vocês um estudo de caso, e fiz ele no agronegócio. Até então, eu não tinha nenhum acesso ao agronegócio. Na verdade, assim, sou da cidade, né? Fui criada na cidade e não tinha tanto contato. Hoje, a gente tem dia de campo, dia de pesagem, e que sempre que possível eu estou lá. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o que a gente faz. Me deem um ok se já apareceu uma tela aí de análise de custos. Já, ok? Já está aparecendo? Já. Então, esse é um dia de campo. Eu ainda brinquei com a Bia e falei assim, acha a vaquinha, né? Onde estão as vaquinhas? Então, assim, eu acho assim que é bem fascinante trabalhar com o gado, sabe? Aí eu me pergunto assim, mas você não tem dó de olhar para elas e daí saber que elas vão ser mortas? Eu falei assim, não, eu olho para elas e enxergo um monte de picanha, assim, sabe? Então, eu gosto muito disso, de estar lá, de fazer esse controle. Então, eu acho que o agronegócio é um dos mercados, vamos dizer assim, dos setores que hoje em dia se precisa muito ter controle. Esse controle, ele é a cada centavo, eu vejo por nós lá, assim, então cada centavo a gente tem que controlar, a gente tem vários desafios. Hoje a gente trabalha com gado de corte, então como funciona? O gado recém-desmamado, assim, 6, 7, 8 meses, ele sai, né, do produtor e vai lá para a fazenda. Então, a gente fala que a gente tem terminação de gado de corte. Esse gado, ele chega lá, bem dizer, um bebezinho, né, recém-desmamado, ensinado ele comer no coxo, ensinado ele comer ração, e aí ele passa para os piquetes. Esses piquetes, eles são desmembrados, toda a fazenda, ela é separada em partes, e cada tipo de gado vai para uma parte. Vamos dizer assim, a gente tem os lotes. Esses lotes, eles são determinados pelo peso. Até 200 quilos ficam aqui, de 200 a 250. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle diferenciado para cada um dos lotes, principalmente a alimentação. E aí está a chave de tudo. A alimentação para o gado é onde a gente precisa ter maior controle, maior análise do que está sendo dado, quanto está sendo dado, aonde comprar, quando comprar. Então, a gente já se deparou com várias situações de erro, de fazer alguma coisa e depois lá na frente, poxa, não era isso. Mas, como diz, né, errando que se aprende, a gente ainda está em aprendizado, a gente está nesse estilo de gado de corte no segundo ano. Nosso segundo ano está fechando agora em outubro, fecha 2 anos. No início, a gente tinha 150 cabeças, a gente chegou agora, 1 mês e meio atrás, a 720 cabeças. Então, eu digo para vocês assim, controlar 150 é uma coisa, controlar 720 é outra. Voltando a falar dos lotes, existe uma tabela, uma tabela nutricional, existe uma refeição balanceada, vamos chamar assim, para cada tipo de gado. Então, para cada idade do gado, para cada peso, né, do gado. Então, aí, esses lotes são separados para que seja servido a esses gados os nutrientes necessários para o engorde. Esse engorde não é só engordar, é engordar com um bom rendimento. Eu vou falar mais na frente sobre isso, sobre rendimento. Então, então o custo está atrelado ao engorde, o engorde está atrelado ao rendimento. Então, é tudo interligado. Então, esse gado, ele tem que comer muito bem, ele tem que tomar água bastante, o suficiente, para quê? Para que ele engorde e lá no final, lá na hora de abater, ele tenha o rendimento. O que é esse rendimento?
esse rendimento, ele é dado através de análise lá no frigorífico. Eles têm uma planilha onde eles vão olhando lá, por exemplo, a idade do gado. Aí eles olham a dentição, os dentes do gado, eles sabem quantos anos o gado tem, quanto tempo desmamou. Outra análise também é qual a capa de gordura, quanto ele tem de gordura. Isso a gente fala da carcaça, carcaça, sempre a gente ouve assim, carcaça. Então, quando a gente fala em carcaça, essa carcaça é a análise do gado, é a análise de como chegou o gado lá. E tudo isso é influenciado pela alimentação dele, pela alimentação, por quanto ele caminhou, por quanto ele tomou de água, as vacinas, tudo isso, mas principalmente a alimentação. A alimentação dele, assim, é um fator imprescindível para que ele chegue lá e tenha um bom rendimento. Esse rendimento, eles têm lá uma tabela com scores e de acordo com esse rendimento é o pagamento. Então, muitas vezes a gente vende para um frigorífico e ele fala assim, eu te pago R$15 na prancha, eles usam esse termo. Então, a gente sabe, R$15 na prancha quer dizer que ele não vai pagar R$15 o quilo da carne, ele vai pagar R$7,50. Aí ele fala, R$15 na prancha mais bonificação. O padrão é 50% de perdas, entre aspas, porque o frigorífico não pede, que é o sangue, o bucho, o pé, essas coisas que não vai ser aproveitado como carne. Então, eles pagam para nós, produtores do gado, só 50% do que o gado pesou. Pesou 300 quilos, eles pagam 150. E daí existe esse rendimento que é assim, ele teve um bom score, ele teve várias estrelinhas, aí vai ter um valor a mais, uma bonificação. Essa bonificação é dada através de dinheiro. Eu te pago mais 5%, por exemplo, assim, teve um rendimento de 52%, mais bonificação. Então, ele paga mais um valor a mais do normal. E também é dada através de certificados. Depois eu vou mostrar para vocês que a fazenda que eu trabalho, ela tem um certificado de que o nosso gado é considerado gado, a carne tipo exportação. Então, o gado que a gente vende não fica no Brasil, ele é exportado. Então, tipo Angus, isso vamos dizer assim, é como se fosse um ISO que a gente está acostumado, sabe? Então, quando você fala assim, eu tenho certificado, então ele abre portas. Voltando a falar da chegada do gado, você pode me perguntar assim, mas e como vocês fazem todos esses controles? Todos esses controles são feitos no Excel. Então, eu sou fã do Excel, tá? Então, se vocês precisarem de Excel, aula de Excel também, é Excel avançado, fazer o merchandising aqui. Então, eu gosto muito do Excel, eu utilizo muito o Excel, e essas planilhas são feitas, planilhas simples no Excel. Então, o gado chega na fazenda, ele é brincado, então ele é colocado o brinco, que é a certidão de nascimento dele. Então, a gente coloca o brinco, a gente pesa, faz a vacina, tudo, e a partir desse momento a gente sabe aonde ele está. Ele foi para o lote 1, a gente chama o lote das magras, a gente sempre fala assim, o lote de chegada é o lote das magras. Então, chegando, ele vai lá para esse lote. Então, a gente sabe, o brinco 6. Aí, o brinco 6 chegou no dia tal, pesou tanto, e mensalmente a gente faz pesagem. Agora, eu estou mudando a planilha aqui, vejam, me deem um ok quando vocês a receberem. Já chegou na planilha? Já. Já? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, o pessoal está respondendo. Sim, Evelise, sim. Sim? Então tá bom. Então, essa é a planilha de chegada, é uma planilha de controle de peso de gado. Então, aqui eu tenho que no dia 18/10, chegou do seu Avelino, o brinco 9 pesou 217,55. Muitas vezes a gente tem que fazer média, porque às vezes esse caminhão chega com o gado e a gente fala assim, pesar o gado, ele já chegou, ele já viajou 100 quilômetros, aí a gente tem que colocar ele na mangueira, a gente tem que fazer ele passar
pela balança, então é um desgaste muito grande. A gente fala que no dia da pesagem do gado, é o dia que ele não engorda, e além dele não engordar, porque a gente vai ficar, buscar ele no pasto, levar para a mangueira, pesar, devolver no pasto, é o dia que ele perde peso. Então, recentemente a gente até, vamos dizer assim, ao mês 3, 4, a gente fazia pesagens certinhas, todo mês. Aí agora a gente está fazendo menos pesagem, porque a gente está adequando o sistema, o operacional. A gente já tem uma ração que já deu certo, a gente já tem o manejo que está dando certo, então a gente não está inventando nada, a gente já testou e está dando certo. Então, quando a gente faz alguma coisa que modifica, por exemplo, assim, vamos pensar que no mês de janeiro, a gente fez uma reunião e estávamos gastando muito em suplementação. Essa suplementação é uma ração, uma ração, vamos chamar de ração, que é misturada com fibra, com milho, numa máquina grandona e é servida para o gado, dependendo até 2 vezes por dia no coxo. Esse gado que eu estou falando para vocês, eles ficam no pasto, a gente chama de semi-confinamento. Ele tem comida no pasto, ele tem o Tifton, que é um tipo de grama, só que é uma grama que você não precisa replantar. Depois também eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é uma cultura permanente. O gado come no verão, no inverno ela adormece e no verão de novo ela brota novamente. Então você não precisa ficar replantando, tipo aveia, azevém e os outros tipos de gramínea. Ela volta normalmente. Então, o que é oferecido para esse gado? É oferecido o Tifton, que é a grama, né, o capim Tifton, e no coxo é oferecido a ração, que nessa ração tem a complementação do que o gado precisa, tá? Então, aí a gente fez o cálculo lá, aquele ponto de equilíbrio lá, que a gente está acostumado a fazer, e chegamos à conclusão que nossos custos operacionais, quando eu falar assim, custos operacionais, eu estou me referindo a tudo que se refere ao gado engordar. Os custos, tudo para o gado. É a ração, é a aveia, tudo que diz respeito ao engorde dele, a gente lança num campo chamado custo operacional. Vale a pena lembrar para vocês que essas minhas planilhas são de gestão operacional, tá? Não tem nada a ver, quer dizer, não, tem a ver, mas não é a contábil. É operacional, é o gerencial meu, tá? Então, a gente chegou à conclusão que estava gastando muito com a suplementação e resolvemos trocar a marca. Pegamos uma marca que era 70% mais barato, nossa, acertamos, nossa, o gado gostou, comeu. Passa-se alguns dias, a gente começa a ver resultados. Por exemplo, né, sítio, pessoal, então é o gado. Aí você começa a olhar lá o cocô do gado mole, né? Então já tem, assim, a gente já tem o termômetro que, opa, tem alguma coisa de errado, não tá certo. Na próxima pesagem, aí a gente arrepiou os cabelos, como vamos dizer assim. Por quê? Porque o gado não engordou e muitos até emagreceram. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que o barato sai caro. Que aquela ração, aquela suplementação que a gente estava usando anteriormente, o gado estava acostumado, o intestino estava acostumado, ele já estava num padrão de engorde, e que a gente trocou 15 dias e já fez a pesagem. Nesses 15 dias, a gente teve, aí vocês pensem assim, pensem comigo que cada cabeça engorda 1 quilo por dia. Pense 300 cabeças não engordando 1 quilo por dia. 1 quilo por dia representa R$7 hoje, vamos dizer, R$7,50, R$7,40. Então, colocando isso, é assustador o reflexo de uma decisão tomada, o que ela ocasiona. Então, aqui eu tenho nessa planilha, o peso desse brinco 9, tá visível para vocês? Tá. Tá? Não tá muito pequeno? Dá para visualizar? Tá, tranquilo. Então, aqui, ó, esse brinco 9, ele chegou com 217
290 no dia 14/12, 14 de janeiro 300, 18/2, 356, e na data de venda, 410. Então, a gente tem aqui que ele engordou 54 quilos no período que ele esteve na fazenda. Então, essa é uma análise muito importante. Ele engordou 1,150 kg da última pesagem, que foi no dia 18 de fevereiro. Isso quer dizer 47 dias, né? E ele teve, em média, ganho de peso de 1,130 kg. E ele ficou 171 dias na fazenda. Então, 171 dias na fazenda, isso representa 5 meses e pouco. Então, essa informação, ela é uma informação muito importante para que a gente consiga mensalmente saber se o gado está engordando. Às vezes acontece da gente chegar aqui e o gado ficou 300 dias na fazenda. Esse é o tipo de informação que a gente já aprendeu, que, aqui tem o último que ficou 283 dias na fazenda. Agora, se a gente for ver aqui, pobrezinho, ele chegou com 132 quilos, né? Então, magérrimo, pequenininho, bem pequeno, né? Então, assim, essa análise aqui do controle de peso é o termômetro da fazenda. É o termômetro para dizer se eles estão tendo água suficiente, se eles estão comendo o suficiente, se eles estão comendo corretamente. Aqui, a gente consegue verificar o engorde. Em contrapartida com esse engorde, existe também o que a gente chama de rendimento. Deixa eu achar minha planilha aqui para me mostrar para vocês. Oi. Aqui eu tenho uma... Tá, mudou? Só um pouquinho, Evelise. Fala, Pedro. Oi, desculpa. Cleito, tudo bem, professora? Só uma dúvida, Nenês, boa noite. Ali, quando você falou do peso de compra, você disse que algumas vezes é feito a média, até pela questão do transporte, pela questão vamos dizer assim, do período de adaptação, inclusive, do animal ao campo, sim, né? Nesse sentido, como vocês fazem essa média? O que vocês consideram nessa média? Na verdade, essa média eu falo assim que é um tiro no pé. Sabe por quê? Porque assim como aquele que eu mostrei ali para vocês, aquele gado chegou com 132 quilos, pode ser que no mesmo caminhão que veio esse, tenha um que chegou com 262. A gente faz uma média simples, soma e divide. Então, atualmente está mais comum eles fazerem isso, sabe? Em virtude da pessoa que está lá mesmo, não considerar tanto essa informação importante. Mas, assim, eu digo para você, assim, que isso nos prejudica muito no final ali, sabe? Por exemplo, se pegar esse que chegou com 132 quilos, se tivesse sido feita uma média, ele estaria com 200. Aí, na próxima pesagem, ele voltaria uns 150. Na verdade, ele não voltaria, ele teria engordado. Só que daí a gente não consegue saber exatamente quanto ele engordou de verdade. Então, isso reflete no primeiro mês, na primeira pesagem. Então, assim, a gente considera muito o peso de chegada, mas, assim, o termômetro, quando acontece de ter médias, a gente já enxerga que porque daí na nossa planilha vai ficar negativa. Ali, a hora que faz a primeira pesagem não é média, é real mesmo, passou na balança de verdade. Então, assim, quando não se tem como fazer, faz média, mas assim, o que foi dito é que não queremos média, queremos peso real, sabe? Porque ele influencia muito. Respondido, Cleito? Respondido, obrigado. Nada. Então, assim, deixa eu voltar ali para minha planilha. Me dei um ok, voltou? Sim. Então aqui, eu tenho uma planilha. Na verdade, eu tenho um arquivo do Excel com umas 15 planilhas, tá? Então, aqui eu tenho muitas informações.
tipo o estoque. Então, hoje eu tenho 539 cabeças em estoque. Então, vale a pena lembrar que agora a gente está no inverno, né? E no período de inverno a gente tem menos alimentação, menos pasto. Na verdade, tem a mesma quantidade em hectares, mas a gente não tem um pasto tão nutritivo. Até então, a gente tinha o Tifton, agora que está vindo a aveia e o azevém. Então, agora a gente vai ter que reduzir. A gente estava com 700, nós vamos ter que reduzir para umas 300 até o inverno mesmo. Então, já de 15 em 15 dias está saindo um caminhão com 50, e a gente precisa que esse gado saia, mesmo que não esteja, até hoje a gente estava conversando, mesmo que o gado não esteja pronto, a gente precisa de vender. Se não for para o frigorífico, até para um outro produtor que coloque no campo, né? Que coloque lá no campo nativo. Por quê? Porque vai chegar ali o forte do inverno e a nossa, vamos dizer assim, a nossa, o que a gente tem para oferecer é para umas 300, 350 cabeças, para não precisar correr atrás de mais comida, né? Porque daí chega o inverno, tudo vai ficar mais caro, né? Vocês sabem disso, que quando chega o inverno, a lei da oferta e da procura, quanto mais gente procurando o produto vai aumentar. Então, aqui eu tenho o controle de estoque. Esse controle de estoque é a data da chegada, o produtor que vendeu. Do lado aqui eu tenho o controle das saídas, para quem foi vendido, quanto foi vendido, né? Eu tenho aqui uma planilha bem simples, que são os gastos, né, que são o que a gente tem que pagar, né, contas a pagar. A gente tem aqui, eu tenho bem simples, né, o que tem que ser pago, para quem tem que ser pago, que forma, se é boleto, se é cheque, se é transferência. Eu tenho uma planilha aqui também, que é a planilha chamada banco. Essa planilha banco, deixa eu passar, até hoje eu fiz o fechamento do mês de maio. Tá muito pequeno? Não, tá tranquilo, Evelise, pode ir. Tá bom? É só o que eu quero que vocês vejam. Então, é aqui que a gente controla a parte do que tem que ser pago, o que foi pago, na verdade, né? Então, é feito pela conta banco, porque todo o nosso dinheiro entra pelo banco ou sai pelo banco. Então, não tem vendas pequenininhas, não tem venda de porteira, não. A gente tem só vendas para frigorífico, vendas grandes. Então, aqui, ó, eu tenho separado por custo operacional, o custo, o que é investimento na propriedade, o que é investimento em lavoura, o que é entrada de gado e o que é gado de reposição. Então, a gente é uma planilha bem simples, onde no final do mês, aqui no final do mês, a gente faz o fechamento. Eu não tenho fechamento porque eu fiz no meu computador lá de baixo e esse é o da minha casa. Deixa eu pegar o mês 4 aqui para você. Ó, no final do mês, a gente faz o fechamento aqui, quanto foi o custo operacional, quanto foi o investimento. Consegue me acompanhar? Tipo, se você não for lá para o início da tela, sim, né? Agora, se você ficar quietinho, eu consigo, ó. Consegue, ó, custo operacional, investimento na propriedade, investimento em lavoura. Isso aqui, esses valores, eles são puxados para uma outra planilha, chamada planilha, que eu chamo ela de fechamento. Essa planilha de fechamento aqui, ó, é a informação que estava lá, só que de uma forma mais simples. Que aqui, essa planilha, é a que a gente senta e analisa o que aconteceu durante o mês. Então, todo mês a gente faz isso. E a gente tem também a visita, a gente recebe a visita de um consultor em pastagem, que é a pessoa que nos orienta quanto a pastagem mesmo, quanto ao pasto, quando está precisando de adubo. É óbvio que a gente faz anualmente análise de solo e reposição de calcário, reposição do que for necessário. Então, tem essa pessoa que cuida mais do pasto, porque aí a gente chega lá e olha assim, aquele pasto lindo, maravilhoso, verdinho, com 50 centímetros e fala, nossa, esse mês o gado engordou um monte, né? Vai pesar.
pesa e olha se não engordou. O que aconteceu? Aí vem essa pessoa que trabalha com isso e fala, olha, o pasto está muito grande, o gado só come o pasto se tiver 30 centímetros, mais que isso ele não come, ele não se dá o trabalho de comer. E daí o que acontece? Como são piquetes, imagine que piquetes é um terreno, um hectare lá, uma medida X, separada em partes. E daí é separado por linhas com choque, então o gado fica restrito àquele espaço. E daí ele olha aquele capim, aquela grama, aquela comida alta, e olha a do lado que está mais baixinha, ele fala, eu não como essa, vou esperar abrir a porteirinha, abrir o fio do arame e vou para o outro. E isso acontece mesmo. Então, é tudo uma sequência, entende? Vocês conseguem entender que tudo envolve muita coisa. E essa planilha aqui é o termômetro que diz assim, quanto que nós gastamos, e daí, baseado nessa informação, quanto tinha de gado na época. Tá? Então, aí, com essa informação, a gente consegue saber, olha, eu tenho um custo operacional de 110 mil, quanto eu vou precisar ter de gado na propriedade, engordando 1 quilo para que eu cubra esses custos. Então, isso está sempre como se o ponto, vamos colocar aqui, o ponto de equilíbrio a gente tem na ponta da língua, assim, tipo, toda reunião a gente bate isso, tem que diminuir, tem que fazer, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa para mudar. Outras planilhas que eu tenho aqui são várias, tem caixa, tem contas que eu tenho que pagar, aqui tem a dívida, tipo dívidas dos sócios, tem o controle de estoque do milho. Depois eu vou contar uma história para vocês sobre o milho. Essa aqui é a planilha dos rendimentos. Então, aqui estão as vendas que ocorreram no ano de 2020, que foi o ano que a gente começou a fazer esse controle. Então, eu digo para vocês que a gente faz controle, chega numa reunião e olha assim e fala, poxa, a gente não está controlando isso, vamos começar a controlar isso. Daí faz controle, chega lá, eu tenho essa informação, mas não tão explícita assim, vamos criar um controle. E assim a gente vai criando controles e controles e controles. Esse controle aqui é o controle do rendimento. Então, aqui o rendimento, que é o que eu expliquei lá no início, que é quando chega o boi lá no frigorífico e eles fazem aquela análise, né, e dizem quanto de score nós temos. Então, muitas vezes, se vocês olharem aqui, valor da prancha 14,40 mais bonificação. Então, quer dizer, 50% eles pagam normalmente. Então, o que passou aqui, 52%. Só que essa negociação aqui é feita no escuro. Porque quando eles vão lá olhar o gado, é feita a negociação assim, eu pago R$15 na prancha. Ou você quer 14 mais bonificação. Então, daí a gente tem que pensar, o nosso gado, ele está com uma média de 52,57 de rendimento. Então, para nós, vender por rendimento é muito melhor ter um valor menor, ter um valor assim, tipo, 14,40 mais bonificação, no final é mais vantajoso. Só que acontece, né, de daqui a pouco você pedir lá, vender uma com rendimento, essa de 51 aqui era sem bonificação, então foi dito, é 14,60 na prancha. Essa aqui são as fêmeas, tá? Esse ano a gente começou, no final no outubro, mais ou menos, do ano passado, a gente começou a colocar machos também. Existia ainda um preconceito quanto a ter macho e fêmea junto e tal. Junto não, os lotes são separados. E assim, os lotes são, imagine um terreno, 1, 2, 3, 4, são 22 piquetes. Então, eles passam nesses 22 piquetes durante o mês, tá? Então, eles vão passando. Então, enquanto as fêmeas passam nesse, os machos passam na outra. Eles nunca estão juntos, né? E os machos nos surpreenderam, olha. O rendimento deles é um rendimento bem maior do que o das fêmeas, e eles engordam mais rápido. Então, de repente, agora a gente já está tendo mais machos
na fazenda do que mais do que tinha, né? As fêmeas ainda, as novilhas ainda são a quantidade grande, mas devagar a gente está incluindo. Então, esse rendimento aqui, então, só para vocês entenderem assim, ó, primeiro, a gente tem que fazer o gado engordar. Ele engorda, mas a gente não pode gastar muito bem, mas ele tem que ter qualidade. Entende? Então, é tudo atrelado de uma forma que muitas vezes você para e pensa assim, tá, e agora eu faço o quê? Mudo a ração, não mudo? Planto aveia, planto azevém, planto milho, faço silagem, faço pré-secado, o que eu faço? Então, nós nos deparamos com muitas situações assim, onde a gente tem que parar, pensar, colocar na ponta do lápis mesmo, ver o que é mais vantajoso, contar, às vezes contar com São Pedro para chuva, contar para o sol, contar para não gear, contar com todas essas coisas assim, e sem correr tantos riscos, né? Então, baseado nisso que eu contei para vocês, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Essa foto, eu gosto muito dela, sabe? Foi um dia de campo de janeiro, mês de janeiro, não, março que a gente fez. Foi aqui quando estava começando o Covid. Agora as vaquinhas estão tudo de máscara, tá, pessoal? Mentira. Tá, ninguém tá me ouvindo, então? Oi. Eu tô te ouvindo. Pode falar. Então, sim. Estão me ouvindo? Eles estão rindo que você falou que as vaquinhas estão de máscara. Ah, então tá bom. Gente, eu me sinto muito sozinha aqui. Muito sozinha. Mas tudo bem. Então, eu já falei para vocês sobre a necessidade dos controles, né? Então, assim, a gente controla, e quando a gente vê, a gente deixou de controlar alguma coisa. Eu falei também como que funcionam os controles ali, desde a entrada da fazenda, o gado que é brincado, que é feito a pesagem. Aí eu falei também sobre o controle de pesos, falei sobre a planilha financeira que a gente tem todo separado lá, o que foi gasto, para que foi gasto. Falei do rendimento. Essa planilha do fechamento rural é aquela do fechamento lá, onde tem separado de forma diferente os custos operacionais. Esse plantio do milho aqui, foi uma coisa muito interessante que aconteceu o ano passado. Então, para vocês terem uma ideia, assim, o gado consome muito milho, mas o nosso negócio não é plantar milho, o nosso negócio é engordar o gado. E daí, tem dois parceiros da fazenda que resolveram plantar milho. E daí, arrendaram um terreno e fizeram, e daí, quando já estava assim, já estavam plantando milho, ele chegou para mim e falou, pai, Eve, olha, a gente está plantando milho. Deu, onde? A gente arrendou. Eu, quanto? Mas por quê? E foi. Então foi, deixa eu pegar a planilha aqui, deixa eu mostrar a planilha do milho aqui, deixa eu ver se eu tenho a planilha do milho aqui. E foi, ele falou sobre que estavam fazendo o custo do milho. E daí, no final, ali, no mês 6 do ano passado, de 2019, a gente apurou que gastou 252.544 para o plantio do milho. Na época, pessoal, o milho estava R$ 37,00 o saco de milho. Estava 37. Hoje está 50 alguma coisa. Você fala assim, nossa, se tivéssemos plantado milho esse ano, tínhamos ganhado muito dinheiro. Engano seu. O preço só está alto porque não choveu. Na época de plantar não choveu, depois choveu muito e depois esfriou, ou seja, a colheita do milho foi horrível neste ano de 2020, né? No ano de 2019, ainda bem que São Pedro ajudou, tudo correu muito bem, e a gente plantou o milho e tivemos milho para o ano todo. Para o ano todo a gente teve milho. Só que teve um problema. Esses 252 mil eram o nosso capital de giro. E daí, como que era o nome do menino mesmo de crédito ali? Aí a gente teve que ir atrás, Tiago, acho, né? Me ajude, Bia. Como que é o nome do menino que trabalha na cooperativa de crédito? Pedro Iago ou Daniel, que é da cooperativa? Cooperativa de crédito. Da cooperativa de crédito.
O Pedro. Quem é? Pedro, onde é que você está? Tá. Pedro, tá me ouvindo? Sim. Pedro, aí você ficou muito feliz porque a gente teve que ir lá e pegar um juro, qualquer juro que você nos oferecesse, né? É mentira, não é com o Pedro, a gente foi com outra pessoa. Mas a gente teve que ir lá e pegar a capital de giro para comprar gado. Então, aí cada vez que se falava em milho, olhavam para mim e já falavam, eu sei tua opinião, eu sei o que você está dizendo. Então, assim, a gente plantou o milho, a gente teve milho para o ano todo, a gente teve milho estocado, a gente teve comida para o gado, a gente fez grão úmido, que são aqueles grãos que são feitos tipo bisnaga, bem grandona, não sei se vocês já viram. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Me diga, apareceu? Só um pouquinho, vai demorar um pouco, mas aparece. Mas nem para mim apareceu aqui ainda. Apareceu para mim. Apareceu. Apareceu? Então, a gente fez várias dessas e tivemos milho comida para o gado, e esse milho para o ano todo. Porém, com um problema, né? A gente teve que buscar a capital de giro para conseguir fazer com que o nosso negócio funcionasse ou a gente não comprava gado. Então, um aprendizado. Aprendizado siga, né? Você engorda o gado? Engorda o gado. Compre o milho de terceiros, compre no plantio, compre na colheita, enfim, compre o milho porque todo mês você vai lá e desembolsa 20, 30 mil, e são pequenas doses. Agora, você pegar lá e desembolsar 250 mil é um valor muito alto. Agora, aqui eu tenho os boizinhos já. Aqui tem uma análise, essa capa de gordura, até essa foto, foi o frigorífico que nos mandou, porque eles falaram assim que existia uma uniformidade nas carcaças, sabe? Eu vejo uma carne com um pouco de gordura e não consigo enxergar assim tão profundamente como eles conseguem. Mas por causa dessa uniformidade, nós ganhamos um certificado que a nossa carne, né, ela foi certificada e ela pode ser exportada, tá? Então, para nós, assim, é como, como que eu vou dizer, como se fosse um ISO, alguma coisa assim. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, eu quase nem falo, né, eu ainda me deixo sozinha falando, então eu vou continuar falando. Pode continuar. Então, assim, alguns anos atrás, surgiu uma dúvida nessa empresa que eu trabalho. Na verdade, era o início do meu trabalho. Oi? Tem alguém que... Oi, Belize. Tá, pode falar. Só uma dúvida quanto ali a chegada do gado na propriedade. Sim. Além da pesagem e tudo mais, é feita questão sanitária para a fazenda? Não entendi. A questão sanitária, é feito algum exame? Sim, existe uma rigorosidade muito grande quanto à questão sanitária. A gente recebe visita, a gente recebe, existe o pessoal não é a vigilância, mas existe o pessoal que faz controle. Então, assim, quanto à parte de vacinação, banhos, tudo é feito, quando ele chega ali é feito, né? E periodicamente são feitas todas as vacinas, enfim. Existe uma preocupação muito grande em produzir um gado, ficar 3, 4 meses, e quando chega no frigorífico, ele não ser aproveitável. Porque quando chega no frigorífico, eles fazem vários testes de doenças, que eu não vou lembrar muitas, mas uma delas que é cisticercose, que é o que mais a gente teme, assim. Então, é feito medicação, é feito desverminante, é feito, além às vezes acontece de ter que fazer vacinas e não fazer a pesagem, porque quando se faz a pesagem, a gente já aproveita e dá o banho para não ter moscas, já dá o desverminante. E eu sei que, na verdade, são 3 pistolinhas que eles já aproveitam e dão as vacinas, as injeções ali.
Por quê? Porque demora muito tempo para a gente pegar o gado no pasto, colocar, passar, e eles ficam muito nervosos, sabe? Embora a gente utilize sistema que faz com que eles não nos enxerguem, fique fechada, agora eu esqueci o nome, acho que é brete, que é fechado para ele não nos enxergar, mas na parte da balança, que ele sobe na balança, e ainda mais que são novilhas, são mulheres, elas não gostam de subir na balança, elas pulam muito, elas ficam muito nervosas. Eu não sei por quê, eu não entendo por que esse medo, porque quando elas engordam, a gente dá um tapinha e fala, muito bem, você engordou, né? Eu não sei, mas elas têm assim, elas não gostam. Então, a gente vê que o animal fica muito agitado, porque ele está acostumado a ficar no pasto com 1, 2 pessoas ali no manejo. E daí, no dia de pesagem, como são muitos, a gente vai em 3, 4, e a gente conversa, a gente fala, um vai de vermelho, outro de amarelo. Então, isso faz com que o gado fique muito nervoso. Então, a gente tem a questão sanitária, cuidado, tem calendário de vacina, tem calendário de medicações, tem o olho do rapaz que anda também. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe muito uma doença chamada tristeza. Por falar nisso, alguém aí trabalha na área rural? Tem alguém na área rural aí? Eu sou formado em técnico em agronegócio. Então você entende do que eu estou falando. Então tem o, sabe... Oi? Por isso que eu perguntei. Por esse motivo que eu te perguntei. Então, e tem também o pessoal, tem um senhor de mais idade que agora ele está lá na fazenda, que ele trabalha há uns 20 anos já com o gado. Então, ele olha o gado e ele fala assim, esse não está muito bem, ele está meio triste. E assim, é uma doença chamada tristeza. Eu não sei o nome da doença, mas a gente fala assim, morreu de tristeza. Então, existe uma preocupação muito grande também, porque é um tipo de doença que hoje a vaca está lá tristinha, caminhando devagar, amanhã ela cai no chão e raramente consegue fazer com que ela levante, daí dá vitamina e tal. Eu não sei exatamente o que é a doença, não sei exatamente, mas eles chamam lá no sítio, o pessoal que trabalha lá, de tristeza. E quando vem lá assim, me manda no WhatsApp, no grupo, morreu a 720, ela estava com 400 quilos, morreu de tristeza. Aí você pensa, a tristeza é multiplicar isso por 7 e ver quanto se perdeu, né? Quanto tempo se perdeu de manejo, quanto tempo de comida. Então, existe uma preocupação muito em prevenir, entende? A gente se preocupa muito em prevenir. Então, tudo isso está sendo adaptado. Então, há 4 anos atrás, não era tão controlado. Então, tinha uma pessoa que trabalhava lá, que diz, eu fiz. Hoje não, hoje fez, está no papel, está marcado, está controlado o que foi feito. Então, a gente se preocupa muito em prevenir, né? Porque depois que está doente, ou quando ela chega no frigorífico e ela tem algum tipo de doença, eles descartam mesmo, pessoal, eles descartam 100%. Não importa se o gado tinha 200, 400 ou 500 quilos, eles só mandam ali na hora de pagar e falam, descartado. E esse gado foi jogado lá, foi queimado e não foi aproveitado, porque tinha algum tipo de doença. Aconteceu, acho que no começo do ano passado lá, uma que tinha essa doença, que é uns vermezinhos que fica na carne. Então, não tem como aproveitar mesmo e nem se deve aproveitar. Então, eu até brinco assim, que às vezes a gente fala assim, vou comprar lá do fulano uma vaca e vou congelar e vou guardar. Eu falei, depois que eu vi aquela imagem, nunca mais. Eu vou esperar a vaca ir para o frigorífico, eles aprovarem, devolverem para o açougue, pagam mais caro, mas não como. Porque são coisas que você fala assim, vou comprar ali, é mais barato, né? Você paga mais barato. Mas não. Ok, então, respondido? Ok, muito obrigado. De nada. Então, assim, Então, a gente a gente precisava, no inverno, a gente precisa ainda da comida para o gado. E esse foi o meu trabalho. Então, assim, o que eu pensei? Eu precisava fazer um trabalho, eu estava tomando gosto, vamos dizer, de ir para o sítio e daquela parte. Então, até então, não se tinha controle de nada. Então, vamos pensar que há 4 anos atrás existia essa fazenda com poucos gados sem controle.
Então, a partir do momento que eu falei, posso usar a sua fazenda e fazer um trabalho assim, assim, assado? Aí, primeiro eles ficam meio assim, na dúvida, né? Vou ter que expor quanto eu gasto, quanto eu estou colocando aí, meu dinheiro. Mas, enfim, aí eu analisei que a gente precisava saber o que a gente ia dar de comida para o gado no inverno. Então, o meu trabalho foi baseado em duas situações. A situação número 1 é fazer silagem de milho ou pré-secado de tífito. Desculpa. Então, o tífito, como eu falei para vocês no início, é um tipo de grama que é plantada uma vez só, ela dura em torno de 10, 20 anos, 20 anos já me falaram, a partir do 15º ano, ela vai ficando mais rala, mas ela continua nascendo. Então, assim, ela é um tipo de plantação, me fugiu o nome, perene. E, Bia, me ajude. Me ajudem. Alguém aí? Oi. Sim. É perene e permanente. Cultura. Legal, obrigada. Cultura. Cultura permanente. Então, a cultura permanente, o que é a cultura permanente? É uma cultura que você planta uma vez e depois você só colhe, tipo maçã, laranja, ela é permanente, né? Você tem o pé de maçã lá, todo ano você faz o tratamento e colhe. E a temporária não, a temporária é o milho, o arroz, você vai lá, planta, colhe. Então, o tífito é um tipo de cultura permanente. Então, quer dizer, eu plantei uma vez, eu não vou precisar replantar. Esse tífito, ele, no verão, ele fica assim, ó, grande, quanto você deixa, ele vai crescendo bastante, mas como eu falei, o gado não gosta mais que 30 centímetros, ele não come. Aí no inverno, ela adormece, literalmente ela adormece, e daí a gente vem com o trator, planta a aveia, o azevém, no mesmo lugar? Sim, no mesmo lugar. E as mudinhas adoram ser mexidas, então elas ficam lá embaixo da terra, que você não enxerga elas e fala, duvido que o ano que vem elas voltem. E no ano que vem, elas voltam lindas e maravilhosas. Então, por ser uma cultura permanente, eu pensei assim, nossa, aí deve dar lucro, né? Deve ser uma coisa assim que no final vai ser muito mais interessante fazer o pré-secado. O que é o pré-secado? O pré-secado é cortar essa grama aí, esse capim, fazer umas bolas, depois eu vou mostrar, não seriam bolas, seriam fardos, é mais bonito, né? Uns fardos que eles variam o tamanho, 450, agora tem uns fardos menores também, 500 quilos, depende da tua máquina. Passar um papel filme e armazenar e dar para o gado no inverno. Essa era a opção número 1. A opção número 2 era fazer uma silagem de milho. Então, a gente sabe como que se planta o milho, a gente sabe que a silagem é feita, é cortada mais ou menos quando o milho está mais ou menos assim, não pode estar muito seco, e daí tem que deixar, né, é cortado em pequenininhos, 3 centímetros ali pequenininhos, tem que deixar secando, e depois faz um buraco na terra, põe a lona, passa com o trator para compactar, põe mais, fecha e deixa lá guardadinho. Então, o meu trabalho consistia em dizer o que era mais viável. Se era mais viável, Bia, quando eu não puder mais falar, você me avisa, tá? Porque eu vou até meia-noite. Tem 15 minutos. Tá, vou apurar. Então, o que era mais vantajoso? O que era melhor? Plantar milho e fazer silagem? Ou era melhor fazer o pré-secado de tífito? Aí, eu, como adoro custos, né, fiz um trabalho desenvolvendo tudo isso. Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui está sendo feita a colheita do milho para silagem. Ó, aqui o caminhão, ele coloca, ali tem uma lona de várias micras, o trator nem é caminhão, né, e ele vai compactando para armazenar. Ó, aqui já é uma silagem, tem vários tipos de silagem. Tem a silagem que fica na terra, abaixo, no nível, e tem a silagem que fica acima. Aqui outra foto da plantação de tífito, a caminhonete ainda não é minha, mas um dia, quem sabe,
não essa, né? Aqui tem as mudas de Tifton, pessoal. Ó, as mudas de Tifton. Aqui, o Tifton, ele é plantado em leiras, em covas, assim, manualmente. A gente tem hoje lá plantado 50 hectares de Tifton. Aqui, esse aqui é a segadora que corta. Aqui vai cortando o Tifton. Aí tem esse aparelhinho aqui, que é o enfileiramento da forragem, ele vai fazendo as filinhas. Essa máquina que vai enrolando, né, que faz o fardo. Aqui já tem o fardo, a máquina que vai enfardando, né, que vai passando o papel filme. E aqui eu quero que vocês observem bem, ó. Do lado direito tem o Tifton cortado e enfileirado. Aí depois ali, vindo para a esquerda, tem ele já os fardos sem o papel, o filme, né, o plástico em si. Então, às vezes, a gente está viajando e olha essas bolas, assim, lá no meio do campo e fala, meu Deus, o que é isso? Então, o que consistia o meu trabalho? O meu trabalho consistia em fazer uma análise desde o plantio das mudas, primeiro a preparação do solo, né? Então, foi feito uma análise para fazer essa preparação do solo, para preparar esse solo. Então, foi visto quanto precisava para colocar de calcário, de fósforo, de potássio. Então, todas essas informações, elas foram importantes para que a muda, né, fosse bem recebida pela terra. Assim, quando você planta, por exemplo, normalmente o mês que a gente planta é ali outubro. Outubro você planta, em dezembro você já consegue ter a primeira colheita. Então, quer dizer, ele vai fechando 3, 4 meses ali, ele já está todo fechado. Então, o meu trabalho consistiu em fazer uma análise, desde que quando foi feito a análise do solo, o que precisava repor de minerais para o solo, quanto se gastou para fazer o plantio, quanto se gastou para fazer os fardos, quanto se gastou para fazer a silagem. Então, eu fiz um trabalho demonstrando cada um dos gastos, né? Quanto foi para óleo diesel. Aqui eu tenho do cultivo do milho. O cultivo do milho também tudo, a análise, que semente foi usado, quando foi feito ali para plantar esse milho, a gente teve que buscar uma semente diferenciada, porque o que a gente queria? A gente queria que o grão do milho fosse grande e amarelo, grandão, não era pequenininho. Por quê? Porque isso, quando moído e quando cortado, lá moído, enfim, para o gado, ele é mais palatável, ele gosta muito disso. Quanto de fertilizantes, defensivo, então foi feita uma planilha com tudo que foi utilizado na produção do milho, tudo que foi utilizado na produção das mudas do Tifton e tudo que foi utilizado para o plantio. Aí, na hora de fazer os fardos, a gente viu, assim, que era muito caro a produção, sabe? A gente teve que terceirizar, porque a gente não tinha as máquinas, então a gente dependia de alguém que fosse lá para fazer, então isso se tornou muito caro. E no final ali, tem um comparativo. Eu digo que eu não lembro se nesse dia eu chorei muito ou pouco, mas normalmente eu choro, porque eu queria muito que o Tifton ganhasse essa aposta. Eu apostava no Tifton, eu dizia assim, não, o Tifton é mais viável, vamos fazer pré-secado de Tifton. E deu aqui, ó, o custo por tonelada do milho deu 105 e o custo por tonelada do Tifton deu 270. Então, eu chorei muito, porque no final, vocês vão ver, eu não sei se não fizeram o TCC de vocês, você começa a fazer teu trabalho com uma expectativa, ainda mais se for uma análise de caso. Você torce por alguém, eu torcia por Tifton, e quando eu cheguei, assim, eu mostrei para o meu professor e falei assim, o Tifton, acho que até eu lembro que eu comentei com a Bia também, assim, falei, me decepcionei, o custo dele é muito maior do que o custo do milho. Então,
Mas, assim, tem algumas coisas que eu tenho como argumentos que ainda me deixam um pouquinho mais tranquila. Na época, eu queria fazer análise nutricional, tipo, ver o que era mais nutritivo dar para o gado, se era 1 quilo de milho, de silagem de milho, ou se era 1 quilo de produção de pré-secado de Tifton. Mas a faculdade que eu estudava na época não dispunha desse tipo de laboratório no campus que eu estava, então eles não me deixaram, enfim, eu não tinha disponível esse equipamento para fazer essa análise. Assim, eu posso dizer para vocês que pré-secado nunca mais a gente fez 1 ano e também a mesma coisa do milho lá do plantar. A gente fez, aí a pessoa que fez os fardos não enrolou muito direito, no final lá já os fardos estavam esfarelando, a gente não conseguiu aproveitar, então nunca mais. Esse ano a gente fez agora, faz um mês e pouco, a gente fez o feno do Tifton, que é cortar o Tifton e fazer as bolas menores, mas isso corta, espera ele secar um pouco, enrola e guarda para dar. Então, o custo disso é muito menor. Só que, nutritivamente falando, o pré-secado, porque o que é o pré-secado? Você vai dar para o gado um capim que ele ainda está mais verdinho, ele não está aquela coisa seca. Então, o gado, eu não tenho dados assim que digam, cientificamente ele engorda mais. Ele come mais, ele gosta muito mais lá do pré-secado de Tifton do que da silagem de milho, né? Então, eu não tive como provar que nutritivamente o Tifton era melhor, né? Então, o meu trabalho, a conclusão do meu trabalho foi essa, que analisando esses dois tipos de silagem, ainda é mais vantagem fazer a silagem de milho. Ok? Cansei. Tem mais 6 minutos, Evelise. Deixa eu ver se eu tenho umas fotos aqui, deixa eu ver se eu tenho mais fotos. Não, eu não tenho mais fotos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O controle de peso, pessoal, alguma pergunta? Por favor, perguntem. Agora é com eles. Agora as perguntas vou deixar para eles fazerem as perguntas desses minutos, tá, Evelise? Vamos ver. Se vocês não falarem, eu vou continuar falando. Menezes, então tem mais uma dúvida. Pois não. Você falou dessa dificuldade de conseguir, vamos dizer assim, entrar com a contabilidade de custos dentro de uma fazenda, dentro de um sítio, né? Sim. O que você considera como importante para quem, vamos dizer, daqui a pouco pensa e seguir o ramo da contabilidade agropecuária? Como que a gente precisa daqui a pouco chegar a esse proprietário, esse fazendeiro, para que a gente possa ter esse contato e iniciar essa, vamos dizer assim, essa parceria? Então, normalmente essas empresas, elas são empresas familiares, né? E eu digo para vocês, assim, que empresa familiar, às vezes, é um tanto quanto mais difícil de você conseguir se infiltrar. A empresa que eu presto a consultoria é de um proprietário da empresa que eu trabalho na prestadora de serviço. Então, assim, eu não tive tanta dificuldade enquanto não se falava em dinheiro. Então, no começo, é tudo uma coisa, assim, de você ganhar território, sabe? Você tem que demonstrar que você está interessado em ajudar. Eu acho que o fator ali, ele tem que sentir necessidade de que você ajude ele. Então, mas não de uma forma assim, eu sou melhor, você está fazendo errado. Não, mas você tem que demonstrar que você quer, que você precisa fazer teu trabalho. Eu acho que assim, preciso fazer meu trabalho. E que você não vai passar informações dele, né? Ainda é uma coisa assim, meio... Existe ainda uma barreira entre eles abrirem informações, mas eu acho que cada vez mais eles estão tendo que se adequar aos sistemas. Por exemplo, assim, hoje em dia eles precisam ter essas informações. O produtor, ele precisa saber se ele está tendo lucro ou não, ele precisa saber, assim, olhar para um produtor e falar assim, qual é seu ponto? Eu produzo leite. Qual que é o ponto de equilíbrio?
né? Você não precisa falar qual é o ponto do equilíbrio. Se você falar para ele quantos litros de leite o senhor precisa produzir para cobrir suas despesas, ele vai saber te dizer, porque essas pessoas, às vezes a gente fala assim, é um produtor rural, eles são muito espertos, às vezes eles conseguem fazer, tem um parceiro lá que trabalha, do meu chefe que trabalha também lá, ele faz cálculos, esses dias eu fiquei 2 horas para fazer montar o preço de um produto, quando eu cheguei, eu terminei, ele deu R$22,50, deu, como assim? Ele tinha na ponta da língua, ele consegue, eles têm uma facilidade. Então, assim, eu acho que é de mansinho, tentando quebrar barreiras, tipo, pedir, o senhor permite que eu, principalmente no trabalho, se é um trabalho de vocês, que eu faça meu trabalho aqui, passar para eles que você está ali para ajudar ele, sabe? E naturalmente as coisas estão acontecendo, estão sendo direcionadas para isso, sabe? Para que eles tenham os controles. Às vezes eles vão no banco mesmo e o banco às vezes pergunta alguma coisa para ele e às vezes ele não sabe responder. Então, naturalmente as coisas estão indo para uma linha assim que daqui a pouco é uma coisa muito normal você conseguir ter essas informações, assim como uma empresa fornece as informações assim sem problema nenhum. Mas eu digo para vocês, pessoal, assim, se vocês pegarem qualquer ambiente, vocês que estão fazendo o TCC, a parte de custos é um leque muito grande, sabe? Eu acho, assim, que eu penso, não sei se porque eu sou apaixonada por custos, é uma parte onde abre muitos leques para que você busque informações. Analisar custos, tipo, fazer comparativos do que está sendo feito, propor inovações, sabe? Tudo isso a gente consegue na ponta do lápis, colocar antes, vamos mudar isso. Então, muitas vezes, assim, tem coisas tipo, vou mudar a ração do gado, vai dar certo ou não vai? Vamos ter que pagar para ver. Mas tem coisas que você consegue fazer projeções, você consegue pegar aquele valor, jogar o dinheiro no tempo, você consegue fazer análise e passar para o produtor se é viável fazer isso, se não é. Então, essa área de custos, eu diria para vocês, assim, tem muita coisa a ser estudada. Muita coisa mesmo, sabe? Então, assim, no meu trabalho ali, no final eu coloco que seria interessante se os sócios comprassem, se eles quisessem fazer esse pré-secado, eles comprassem as máquinas. E coloco aberto que não se esgotaram as pesquisas. Então, por quê? Porque um dia eu ainda vou fazer uma pesquisa do que é mais nutritivo, se é a silagem. Agora eu já tenho outro que a gente fez no ano passado, que é o grão úmido. Então, agora eu já tenho 3. Eu tenho custo de 3 coisas. E é assim que a gente vai fazendo comparativos, e é assim que a gente vai tentando acertar. Porque nem sempre a gente acerta, né? Principalmente quando a gente trabalha em produção, né, quando não são máquinas produzindo, quando são animais, quando você precisa de pessoas lá cuidando, né, porque um dia que escape uma mangueira lá e o gado fique sem água, ele não engorda aquele dia. Então, a gente tem ali, vamos pegar 1 quilo, vezes, a gente calcula tudo. Então, eu acho que o produtor, ele está tendo necessidade de ter um consultor, de ter uma pessoa que auxilie ele no seu negócio. Ok? Mais perguntas? Vocês estão aí ainda? Então, tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Quantas pessoas tem? 10. 10? Daniel, quer perguntar o quê, Daniel? Bom, não havendo perguntas... Oi? O Pedro tem uma pergunta. Eu acho que o Pedro tem uma pergunta. Quem quer perguntar? Teria uma contribuição. Vamos lá. Quando eu fiz meu técnico em agronegócio, um professor comentou que a geração de agricultores, por acaso, já se acabou, na verdade. Com essa geração da tecnologia, tinha muito assim o pai era agricultor, o filho, por acaso, era agricultor. E hoje não tem mais como isso. Ele tem que ir atrás de tecnologias, de meios, para ele se manter na agropecuária, ou que seja, na agricultura. Tudo tem exigido esse caminho
de ter mais informações concretas, né? Olha, eu não sei se a Evelise pode te ajudar nisso, mas eu, assim como a Evelise, é apaixonada por essa área de agronegócios, eu trabalhei o meu mestrado, o meu doutorado, também trabalhei no setor de agronegócios. E esse é um setor que ele não se esgota, porque o mundo todo precisa comer, seja ele com tecnologia, seja ele sem tecnologia, né? Então, concordo com esse professor que disse que o setor de agronegócios vai estar cada vez mais informatizado. Vai, sim, mas preciso das pessoas, porque a informatização, ela sempre tem uma pessoa por trás disso, que somos nós, e que são vocês, contadores, que poderão auxiliar os produtores, né? E a contabilidade rural é um dos itens que tem carência de contadores especialistas na área rural, porque as pessoas se especializam, fazem contabilidade comercial, normalmente entram para contabilidade comercial e prestador de serviços. E na contabilidade de agronegócios, existe muito poucos contadores especialistas na contabilidade de agronegócios. Então, e o agronegócio sempre vai existir, não tem como. A partir do dia que não existir mais agronegócio, nós vamos morrer de fome, ou vamos viver de pílulas, né? De alimento, pílulas, né? Igual os que vão para a NASA, que vão para a Lua, que vão para esses lugares. Então, eu acredito fielmente que o setor de agronegócios, enquanto existir comida, ele vai estar existindo. Não sei se a Evelise tem algum parecer sobre isso. Eu concordo também que ele tem que se informatizar, até porque hoje em dia, né, tudo está tudo é gerido pela informatização, tanto a informatização de dados quanto a informatização dos equipamentos dele, né? Então, quem trabalha nessa área, quem está nessa área, sabe que hoje existe colheitadeiras que você não precisa nem estar lá, né? Com GPS você direciona, ela vai lá e faz o serviço. Então, assim, mas precisa de alguém que dê as coordenadas, vai precisar de alguém que faça a configuração. E quanto à parte gerencial, é necessidade, pessoal. Eu acho assim que há anos atrás não tinha necessidade de fazer controles financeiros, gerenciais de uma empresa comercial, numa indústria, enfim. Isso naturalmente foi aumentando, isso naturalmente foi crescendo. E eu acredito que o agronegócio, como a Beatriz falou, assim, ele está em expansão. E não tem como ele não crescer. Ele vai cada vez crescer mais. Eu vejo assim pelo negócio ali que eu trabalho. Eram 150 cabeças, esse ano a gente bateu o recorde de 720. E assim, aí eu posso dizer assim, com o mesmo espaço, com os mesmos hectares. Então, como a gente conseguiu isso? Através de controle, através de treinamento. Então, através buscando formas de melhoramento. Então, nós estamos prontos a servir essas pessoas para que elas tenham essa informação. Então, a gente, às vezes, não pode exigir que, o fulano lá, o produtor tenha informação. Ele não precisa, ele precisa simplesmente permitir que você faça o seu serviço, né? O nosso serviço. Então, como vocês, como eu, né, contadores, vocês têm a cadeira Contabilidade Rural? Eles têm, Bia? O ano passado eu dei essa disciplina para a 6ª fase de contábeis. Eu acho que eles vão ter também. Eu dei para eles para a 6ª fase. Eu lembro que era uma disciplina, era eletiva, fazia quem queria. Não era permitido. Olha, pessoal, se vocês têm ideia de ir para o agronegócio, façam, porque é uma forma de você enxergar, de uma forma diferente de você enxergar o agronegócio. Né? É uma contabilidade diferente da contabilidade que a gente está acostumado a fazer. Ela é muito mais simples, eu diria que ela é muito mais simples, pegando assim uma contabilidade de uma fábrica e pegando uma contabilidade de um agronegócio, de uma produção de maçã, por exemplo. Ela é mais fácil, claro, não demanda tantos processos, mas assim, se vocês gostam do agronegócio, se vocês têm, de repente, na família, comecem a analisar com outros olhos o agronegócio.
sabe? Porque, assim, a nossa região aqui é uma região que tem muito, ela está expandindo, o mercado está exigindo que sejam feitos mais controles, que tudo seja, e até mesmo nós precisamos, porque, assim, a gente precisa saber quanto ganha, qual é a rentabilidade do meu negócio. Se a rentabilidade for pouca, eu coloco lá e deixo aplicado, não preciso, né? Não preciso ficar me preocupando. Então, essa informação é muito importante. O dinheiro que eu tenho aplicado lá, se eu aplicasse num outro negócio, quanto renderia? A gente já fez esse cálculo várias vezes aqui. E se pegasse esse valor e aplicasse em qualquer tipo de aplicação, o valor não renderia tanto quanto rende lá na fazenda que a gente tem, engordando gado. Mas, claro, tudo isso requer o quê? Controle, análise, controle de novo, análise de novo. Então, não é uma coisa assim, estática, uma coisa que você fez e pronto, não precisa mais. Não, a gente tem que estar em frequente, tipo antenas ligadas, tem que estar sempre analisando, a gente tem que estar sempre controlando, tentando modificar, melhorar aqui, ganhar ali, não perder ali. Ok? Tá bom. Tá, muito obrigada, Evelise. A gente teria assunto para ficar falando muito tempo, mas eu sei que os meus pupilos, eu chamo eles de meus pupilos, ou quando eu estou brava eu chamo de gurizada, quando eles me incomodam eu chamo de gurizada, eles já sabem, né? Eles têm aula depois também, eu também tenho aula, você também tem compromissos. Então, assim, eu imensamente agradecida por você, Evelise, do fundo do coração, Obrigada. estou imensamente agradecida. E nós colocamos à disposição, e dos meus pupilos também, quando eles precisarem, né? Se você se colocar à disposição para algumas dúvidas, né? Então, estamos... Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, adorei estar com vocês. Posso dizer que eu já estou mais familiarizada em ficar me olhando assim, já estou gostando mais, sabe? Já estou mais acostumada. Mas ainda digo que eu preferia estar aí, mesmo que estiver aí, não, na sala de aula, né? Em algum lugar, numa sala de aula, andando de um lado para o outro, escrevendo no quadro, mas não dispomos mais disso, né? Por enquanto. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que tenha sido válido para vocês, que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho. Eu costumo dizer para os meus alunos, se eu conseguir ensinar uma coisa na noite, eu me dou por satisfeita. Se uma coisa foi novidade, uma coisinha lá, eu não sabia disso, nunca tinha visto isso. Se eu conseguir uma coisinha, já vou dormir tranquila, tá bom? Boa noite a todos, boa noite, Beatriz, muito obrigada pelo convite, adorei. Beijão. Agora eu vou ter que sair, deixa eu ver se eu sei sair, tá? Tá. Beijo para você também, Evelise, muito obrigado. Beijos para todos e até semana que vem, tá? Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.